Esse batismo é um requisito para entrar no reino de Deus. E quando você recebe o Espírito Santo, Deus está selando essa aliança entre vocês dois. Está começando mais um episódio da playlist Cristianismo na Prática. O meu nome é Victoria Buschi e hoje nós vamos falar sobre batismo no Espírito. O que é nascer do Espírito? Como nascer do Espírito e por que isso é importante. Em João 3,5 está escrito: Respondeu Jesus: Digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Então nós vemos aqui que existem dois tipos de nascimento, dois tipos de batismo. O batismo na água, que nós já estudamos no devocional anterior, e o batismo do Espírito. Esse batismo é um requisito para entrar no reino de Deus. Quem não é batizado no Espírito não poderá entrar no reino de Deus, não será salvo. Em Atos, capítulo 2, versículo 38, está escrito: Pedro respondeu: Arrependam-se cada um de vocês, seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo. Em Atos, capítulo 1, versículo 5, está escrito: Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito. O batismo na água é um componente crucial para que haja batismo no Espírito Santo. Nós já vimos no devocional anterior que existem algumas exceções, mas a regra é que exista o batismo nas águas antecedendo. O batismo nas águas é uma ação que a gente faz em direção a Deus. É quando a gente declara que a gente quer ser cristão, que a gente quer ser filho de Deus, que a gente quer servi-lo. E o batismo com o Espírito Santo é uma ação de Deus em nossa direção. É a reciprocidade do ato do batismo nas águas. Então, quando você se batiza nas águas, você está falando: Senhor, eu te quero. E quando você recebe o Espírito Santo, Deus está selando essa união entre vocês. Deus está selando essa aliança entre vocês dois. Não é só daqui para lá, também tem que ter uma confirmação de lá para cá. E essa confirmação é o batismo com o Espírito. Por que a gente precisa ser batizado com o Espírito? Em João 20, a partir do versículo 21, está escrito: Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: Paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes: Recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados lhes serão perdoados, e aqueles a quem retiverdes lhes serão retidos. Vocês podem ver aqui que o batismo com o Espírito foi enviado por Cristo. Não foi a pessoa que buscou, não foi a pessoa que fez, ela recebeu como um presente. O Espírito Santo é enviado para a pessoa para que ela receba esse batismo. E quando os discípulos receberam o Espírito Santo, eles também receberam uma orientação de Jesus. Jesus falou: aqueles a quem perdoares os pecados lhes serão perdoados. Aqui, Jesus não está dizendo que a pessoa tem direito de perdoar o pecado de alguém. Os apóstolos podem declarar o perdão dos pecados. Eles não podem perdoar. Eles podem declarar por quê? Porque se eles têm o Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo pode confirmar para eles se uma pessoa foi ou não perdoada. Então, eles não têm o poder de perdoar, mas eles têm o poder de confirmar esse perdão. Em João 16, versículo 7, está escrito: Todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá. Aqui é Jesus falando. Porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas quando eu for, vô-lo enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Vocês podem ver que Jesus falou que os apóstolos receberiam o Espírito Santo, porém, eles ainda não o tinham recebido, porque Jesus ainda não tinha enviado o Consolador. O Consolador veio ocupar um espaço que Jesus estava ocupando, e para fazer obras que Jesus estava fazendo.
e muito mais, Jesus fala. E aqui ele traz o objetivo desse Consolador. Por que ele veio? Por que uma pessoa deve ser batizada? E daí ele diz que o Consolador convencerá o mundo do pecado. Então o batismo com o Espírito Santo faz com que a gente tenha consciência da nossa situação espiritual. Você vai se arrepender dos seus pecados e se batizar nas águas. E daí quando você receber o Espírito Santo, você vai ter muito mais consciência da forma como você está vivendo espiritualmente do que você tinha antes. Cada vez que você pecar, cada vez que você cair, cada vez que chegar uma tentação para sua vida, o Consolador, o Espírito Santo vai te convencer daquele pecado, vai mostrar para você o que está acontecendo e dessa forma você poderá vencer o pecado. É Ele quem faz com que a gente não fique em paz pecando. É Ele que faz com que a gente realmente se arrependa dos erros que a gente comete do nosso dia a dia. Em Mateus 3, a partir do versículo 11, está escrito: Eu os batizo com água para arrependimento. Aqui é João Batista falando. Mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu. Ele está se referindo a Jesus. Tanto que não sou digno nem de lavar as suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele traz pá em sua mão e limpará a sua eira, juntando o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. Então, o batismo com o Espírito é mais poderoso do que o batismo nas águas, porque o batismo com o Espírito Santo tem o poder de nos limpar espiritualmente, limpar a nossa sujeira espiritual. E aqui ele fala que ele juntará o trigo no celeiro, mas queimará a palha. Na nossa vida existem coisas boas e coisas ruins. Quando a pessoa é batizada com o Espírito Santo pega essas coisas boas e separa e potencializa e traz vida a elas para que a gente consiga desenvolver habilidades e virtudes para o reino. Existem também coisas ruins que são pecados, vícios, problemas, e essas coisas ruins serão queimadas, ele vai apagar isso da nossa vida. É importante deixar claro que a Bíblia não fala que isso tudo vai acontecer exatamente no instante em que você for batizado. Isso tudo é um processo. A partir do momento que você é batizado com o Espírito Santo, ele passa a viver com você. E você passa todos os dias por esse processo de limpeza, todos os dias por esse processo de renovação e de transformação espiritual. Eu peguei aqui alguns relatos bíblicos de momentos em que pessoas foram batizadas com o Espírito Santo, para a gente conseguir analisar como isso aconteceu. Em Atos capítulo 4, a partir do versículo 31. Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. E era o coração e a alma da multidão dos que criam, e ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhe eram comuns. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Antes do Espírito Santo batizar esse povo, ele deu um sinal. Ele fez com que o lugar tremesse. E percebam que foi depois de uma oração. Então essa oração abriu um espaço espiritual para que isso acontecesse, liberou um poder espiritual sobre a vida deles. O resultado de ficar cheio do Espírito Santo aqui foi anunciar corajosamente a palavra de Deus. Vocês vão ver que o anúncio do Evangelho sempre está relacionado com a vinda do Espírito Santo. A palavra fala que todas as coisas eram comuns aos que criam e que estavam lá naquele momento. Porque quando você é batizado com o Espírito Santo, você se torna membro do corpo de Cristo. E você começa a viver em harmonia com os seus irmãos. Vocês são um só corpo. Não tem como a minha perna ir para o lado direito e a outra perna querer andar para o lado esquerdo. As minhas duas pernas precisam andar para a mesma direção para que eu consiga me locomover. E quando você faz parte de uma igreja, quando você faz parte do corpo de Cristo, você precisa andar em comunhão, em concordância, em harmonia com as pessoas que estão ao seu redor.
E o Espírito Santo, ele traz essa harmonia para dentro da casa de Deus. A falta de harmonia é um distanciamento espiritual. A contenda dentro da igreja, a fofoca, a briga é um distanciamento espiritual. Eles falavam da ressurreição de Jesus Cristo, estavam declarando Cristo para o mundo, e em todos eles haviam abundante graça. Esse foi o resultado de um batismo com o Espírito Santo. Percebam que nesse relato a Bíblia não fala do dom de línguas estranhas, que é tão falado entre os cristãos. Aqui não há relato do dom de línguas estranhas. Então o sinal do batismo não foi falar em línguas, foi anunciar corajosamente o Evangelho. Foi dar testemunho da ressurreição de Cristo e a vida em comunhão com os irmãos. Em Atos 19, versículos 5 e 6, também conta de um batismo e está escrito: "E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e falavam em línguas e profetizavam." Aqui eles ouviram a palavra de Deus, creram na palavra de Deus e foram batizados na água. Após serem batizados na água, o apóstolo Paulo colocou a mão sobre eles, orou e desceu o Espírito Santo na vida dessas pessoas. E aqui o sinal desse batismo foi falar em línguas e profetizar. Em Atos 2, a partir do versículo 1, está escrito: "E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados, e foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Jesus Cristo morreu na cruz, ressuscitou, ficou com eles por 40 dias e subiu aos céus. 10 dias eles ficaram sem Cristo na terra e sem o Espírito Santo. No 10º dia, quando o dia de Pentecostes aconteceu, o Espírito Santo desceu sobre eles. E quando o Espírito Santo desceu sobre eles, o Espírito Santo trouxe sinais da presença dele. Primeiro veio do céu um som, o som de um vento. A Bíblia não fala que deu um vento. A Bíblia fala que foi o som de um vento. Eles ouviram uma ventania, mas não tinha nenhum vento acontecendo naquele lugar. E todos que estavam lá ouviram esse som. Então houve uma manifestação física, onde as pessoas puderam ouvir com os ouvidos delas, não só espiritualmente. E foram vistas, mais uma vez, Deus mostrando para as pessoas de forma física, línguas repartidas como que de fogo. E essas línguas repartidas como que de fogo desceram, e a Bíblia fala que elas pousaram em cada um deles. Imagina elas descendo em direção às pessoas, vindo como se estivessem descendo assim, sobre a cabeça delas. E quando essas línguas desceram nessas pessoas, então elas foram cheias do Espírito Santo, porque elas foram tocadas pelo Espírito Santo. E daí elas começaram a falar em outras línguas. A palavra fala que elas falaram aqui em línguas humanas, porque outras pessoas estavam entendendo o que elas diziam. Então, antes do Espírito Santo descer, ele mandou sinais audíveis e visíveis para que as pessoas entendessem que era ele. Então, o batismo do Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo, acontece após a nossa confissão pública de servirmos a Cristo. Ele vem acompanhado de uma capacitação para cumprir o chamado. Então, vocês podem ver aqui muitos relatos que as pessoas começavam a pregar, profetizar, testemunhar, falar em línguas. Esses dons, eles vêm para que o reino de Deus se expanda. O Espírito Santo vem trazer ferramentas para que isso aconteça. O Espírito Santo, além de nos limpar, de nos purificar e de fazer todo um tratamento espiritual com a nossa alma, ele também nos capacita a atuar na obra de Deus. Então, ele nos ensina a cumprir a vontade de Deus, a entender a palavra de Deus e a fazer aquilo que Deus
espera que a gente faça. Este foi o devocional do batismo no Espírito. Se você gostou do vídeo, não deixe de compartilhar com alguém que você ama, não deixe de curtir e de comentar o vídeo. Cada vez que você reage ao vídeo, o YouTube entende que esse conteúdo é relevante e ele mostra esse conteúdo para mais pessoas. Assim você vai estar abençoando a vida de outras pessoas também. A gente se vê no próximo vídeo. Até mais!